Alô, amigos do Urbano. Começa agora a primeira edição do Boletim Amigos do Urbano. Isso mesmo, uma novidade que eu, Vinícius Cabral e Fernando estamos trazendo para vocês, além daqueles episódios históricos que vocês já se acostumaram a ouvir a cada 2 semanas. A gente resolveu falar do dia a dia do Santos, o que talvez não seja uma boa notícia, visto o que aconteceu no dia de hoje, na segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Vini. E você? Tirando a preocupação, tudo bem, Vini, mas vamos em frente. Tirando tudo que tá ruim, tá tudo bem. Como eu disse, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho mais do dia a dia do Santos, né? O clube que a gente ama, que a gente cresceu acompanhando. Nós dois somos jornalistas, não trabalhamos com isso, mas a gente resolveu dar os nossos pitacos no cotidiano do clube, que não está sendo fácil. Por exemplo, estamos gravando nessa segunda às 9h30 da noite. Até o momento, nenhum jogador saiu, né? Além do Everson e do Sacha, do Yuri Alberto, né, que vai sair, e do Brian Ruiz, que também está em litígio com o clube. E, para estrear esse boletim, o tema não poderia ser outro, que é a saída recente desses jogadores que acabei de citar por aqui. Na minha opinião, Fernando, o primeiro ponto de tudo é: o clube precisa pagar o que está definido em contrato, certo? A gente não pode atrasar nada. Imagina você, trabalhador, seu salário atrasar um dia, você vai ficar preocupado. E com o jogador não é diferente. O jogador é profissional, tem família, não importa. Mas ganha 500 mil, não importa. O clube tem que honrar o que está no contrato e o Santos não está fazendo isso há muito tempo. Visto que, além desses nomes que eu falei, a gente também perdeu recentemente Gustavo Henrique, Bambu, Cittadini, um pouquinho mais atrás o Arouca, o Zeca, o Aranha, entre muitos outros jogadores. A torcida, né, em geral, teme o efeito dominó, mas a gente tem que lembrar aqui que hoje aconteceu uma reunião no CT Pelé, comissão, jogadores e alguns membros da diretoria, e ninguém mais manifestou a vontade de sair. O presidente Pérez foi cobrado por integrantes da torcida jovem aqui em São Paulo, e vamos ver em que pé vai ficar isso. Fernando, o que você tem a dizer dessa segunda-feira tão nefasta na história do Santos? Vini, o problema é que tornou-se lugar comum contratar jogadores sem ter a mínima condição financeira para pagá-los. Isso não é desta diretoria, já é algo que vem acontecendo no Santos e no futebol brasileiro há muito tempo, e os torcedores acabaram também se condicionando a isso. Talvez pelo fato do salário dos jogadores ser muito alto em relação ao que a população ganha, parece que é um pouco mais permitido que esses profissionais sejam deixados de lado e os compromissos acordados em contrato não sejam respeitados. É realmente triste isso, até porque a gente sabe que o Santos não conta com o poderio financeiro de outros grandes clubes brasileiros. A gente já sabe que o Santos vem se arrastando em crise financeira há algumas gestões. E é óbvio que quando você começa a perder jogadores, e principalmente, Vini, jogadores que o clube investiu dinheiro, né? Porque o Everson custou 4 milhões de reais por 80% do seu passe junto ao Ceará, e o Sacha também, o Santos fez um investimento, e são valores que o clube acaba perdendo. A gente também tem que só tomar um pouco de cuidado, porque a decisão judicial ainda não foi finalizada. Então o clube, sim, pode ser considerado como o vencedor na batalha judicial, mas sabemos que a prática do clube nos últimos anos não é adequada. E como todos nós queremos um Santos forte, porém, Vini, um Santos sustentável, talvez esse episódio nefasto que nos deixa com muito medo tenha que ser um divisor de águas para que o clube se acostume a gastar somente o que arrecada. Perfeito, Fernando. Você tocou num ponto que eu considero crucial na história recente do Santos. O Santos não tem esse poderio financeiro que outras agremiações têm, e mesmo assim a gente faz contratações como Leandro Damião, Montijo, Kleber Reis, quem mais? Me ajuda a lembrar aí. Cueva, próprio Brian Ruiz, que não teve custo de passe, entre aspas, mas só de salário que ele recebeu para não jogar, também é uma bolada. Fora que para acertar esses atrasados que a diretoria está correndo para acertar, para nenhum jogador mais colocar na justiça, o Santos vai ter que recorrer a empréstimo, ou seja, vai pagar com juros.
E o Santos, mesmo que o jogador perca, o Everson e o Sacha, que eles percam essa causa na justiça, o arranho para a imagem do clube não volta, né? Não volta atrás. Vini, hoje a chance da gente conseguir trazer algum jogador se torna mais difícil. Primeiro que a gente já está com um problema na FIFA e não podemos contratar novos jogadores, não podemos registrar novos jogadores, isso. Mas a questão é que os jogadores, para aceitar propostas do Santos, muito provavelmente vão colocar o custo de inadimplência no salário, porque sabem que tem dificuldade de receber. Por exemplo, nas negociações tanto do Everson quanto do Felipe Jonathan, o Ceará exigiu o pagamento à vista para a liberação do atestado liberatório dos jogadores. Então, o que acontece? Cada vez mais o Santos vai encontrar dificuldades para ter crédito com bancos e com outras instituições financeiras e também crédito com outros clubes para pagamentos parcelados, que é algo que é muito comum no futebol. Não dá para você desembolsar quantias milionárias à vista. E o parcelamento é algo muito comum. Só que o Santos vai perdendo este tipo de credibilidade no mercado. Exatamente. E além disso, o jogador conversa um com o outro. O cara pergunta, e aí, como é que é? O mês aí tem quantos dias? 30, 60 ou 90? Então, a situação do Santos fica cada vez mais complicada. E só, Fernando, a título de curiosidade, não vou nem entrar no mérito da qualidade dos jogadores. Acho que o Everson e o Sacha não são jogadores de primeiro escalão no futebol brasileiro, mas são jogadores que quebram galho, né? Sim, o Sacha jogou... Bons jogadores. O Sacha jogou 108 vezes com a camisa do Santos, fez 23 gols, e o Everson jogou 52 vezes e tomou 41 gols. A gente é líder do grupo A com 15 pontos e o Santos só precisa de um empate nos próximos 2 jogos para garantir a vaga para as quartas de final, já que o Oeste e o Água Santa têm 10 pontos. E o próximo adversário será o Santo André, que é o líder geral do torneio, na Vila Belmiro, na quarta-feira, às 19h15. Seu boneco estará lá, Fernando? Seu boneco, não o seu boneco, personagem da escolinha do professor Raimundo. Vini, já estou providenciando, estou escolhendo uma das melhores fotos que tenho e estarei presente, né, Vini? Ainda que seja não de carne e osso, mas em papel, estarei presente. A gente não consegue ficar longe, ainda que seja num formato de boneco, Vini. Verdade, também estou curioso para saber quando esse boneco vai chegar aqui na minha casa e deixar bem no meio da sala. E só lembrando também que a última vez que o Santos entrou em campo foi no longínquo dia 14 de março. O Santos acabou perdendo por 2-1 no Morumbi, que já estava sem torcida, né? Porque a gente já tinha alguns casos no Brasil e o campeonato não parou, porém os times jogavam sem torcida. E o Arthur Gomes fez o último gol do Santos antes da quarentena. O Pará se metendo lá pela direita, ele tocou no Gomes, Sanches, grande bola pro Pará, chegou na grande área, tocou Arthur Gomes! Gol do Santos! Além da expectativa pro time em si, né, pra volta do futebol, não entrando nessa questão de se estava no momento de voltar ou não, o que você está esperando assim da equipe, né? A gente cobra muito, ouve muitas cobranças do que ano passado o time jogava numa rotação e esse ano o time está em outra, né? Até por conta de filosofia. Mas o que a gente pode esperar da equipe, dos jogadores treinados pelo Gesualdo Ferreira? Que, olha, na minha opinião, está sendo um guerreiro, viu? Nesse cenário que se apresentou na Vila nos últimos dias. Sim, Gesualdo provando toda a sua capacidade enquanto profissional. Não vamos nem entrar na questão se é um bom técnico, se é o técnico ideal para o Santos, mas enquanto profissional, ele respeita muito o clube, isso é uma coisa muito legal, né? A gente que é torcedor e ama muito o clube quando vê, principalmente alguém que vem de fora do país, respeitar tanto o clube, é algo que realmente nos enche os olhos. Vini, antes desse final de semana, a minha expectativa era para ver como a equipe entraria, né? Logo no começo do trabalho do Gesualdo, teve uma desconexão muito grande entre que era com o Jorge Sampaoli, a intensidade muito baixa, a torcida, a imprensa reclamou muito disso, e a gente sabia que teríamos dificuldades, na verdade todos os clubes terão, de qual será o estado físico, né, e técnico também, que as equipes vão retornar. Obviamente que com todos os acontecimentos nesse final de semana, já gera uma nova expectativa, como o elenco vai conseguir trabalhar com
toda essa polêmica e toda essa revolução que está acontecendo no clube. A gente sabe que muito provavelmente os jogadores estão sendo contratados por seus empresários para poder entender a situação. A gente não sabe quem está recebendo proposta ou não. Pode ser que esse movimento tanto do Everson quanto do Sacha desencadeie outros clubes a procurar jogadores do Santos para tentar contratá-los por via judicial. Então a expectativa é ver como a equipe vai reagir a todo esse imbróglio financeiro administrativo e também como que a equipe vai voltar depois de tanto tempo parado, Vini. Eu espero que a equipe volte pelo menos no nível dos adversários. A gente sabe que esperar um nível altíssimo vai ser muito difícil por tudo que isso cerca. Até acho que as equipes vão estar no seu mais alto nível, muito provavelmente quando retornar a Libertadores e na parte inicial do Brasileiro, mas eu espero que pelo menos o Santos volte em igual estado que os seus adversários. E aí eu fico nesse dilema que se cobro tanto o elenco e a comissão diante do cenário, vai ser complicado. Vamos esperar a bola rolar para ver como é que vai ser o Santos 2020 após a retomada do futebol. E nessa segunda o Santos treinou, né, com o time teoricamente titular para enfrentar o Santo André na quarta, com o Vladimir, que ganhou a vaga, né, do Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Pituca, Sanches, Arthur Gomes, Soteldo e Caio Jorge. O Marinho está no banco porque a comissão técnica acredita que ele ainda não esteja nas condições físicas ideais. E se a gente está com problemas, Fernando, o Santo André também tem diversos atletas, perdeu diversos atletas por conta dessa paralisação, né? A gente sabe que as equipes menores fazem contratos voltados apenas para um determinado campeonato, como o Paulistão. Alguns jogadores ficaram sem contrato e outros negociaram com outras equipes. Então o técnico Paulo Roberto não terá mais o goleiro Fernando Henrique, além de Luizão, Dudu, Vieira, Ronaldo, que eram todos titulares, Enal, Julinho, Odair Lucas, Zé Antônio, Christian, Johnny e Will. Vai ficar um pouco desigual, né, Vini, essa questão, principalmente para o Santo André, que era o líder do campeonato, e tem baixas muito significativas, uma equipe que estava jogando muito bem, muito entrosada, e acho que o Santo André vai ter muito mais dificuldades que a gente, né, nessa partida principalmente. Os jogadores do Santos pelo menos se conhecem, muitos deles jogaram por muito mais tempo juntos, inclusive no ano passado. Eu creio que eles terão muito mais dificuldades que a gente. Outra novidade que a gente traz aqui para o Amigos do Urbano é que sempre no episódio de boletim a gente vai lembrar um jogo histórico entre o Santos e o seu próximo adversário. No caso dessa semana, o Santo André. A gente já escrevia para o site Diário do Peixe, né, uma coluna chamada Jogos para Sempre, e dessa vez a gente vai lembrar de um 3-0 do Santos contra o Santo André na Vila em 2009. Meteu de pé canto na ponta de para Neymar. Neymar vai pro Mano Duel. É bom aí. O Dirceu também é bom jogador. Aqui Neymar e Dirceu. Linda fita. Já ficou o Dirceu. Neymar lhe escapou. Tocou. É pra baixo. Agora pé canto na bola. Bateu. Além desse gol do Madison que vocês ouviram agora, Triguinho e Neymar, que ainda jogava com a camisa 7, fizeram os outros dois. E com a vitória naquela ocasião, o Fernando Santos conseguiu chegar ao 5º lugar, ficou pertinho ali do G4, lá na frente até o Santos emendou alguns bons jogos, acabou classificando para a semifinal, né? Eliminou o Palmeiras, acabou perdendo a final para o Corinthians. E naquele dia contra o Santo André, Fernando, o técnico era o Wagner Mancini, e o Santos foi a campo com Fábio Costa, Luizinho, Fabão, Fabiano Heller e Triguinho. Depois entrou o Domingão. Roberto Brum, Rodrigo Souto, Ganso, depois entrou o Rony e Madison. Neymar, depois entrou o Pará e Kleber Pereira. O que você tem a dizer sobre essa escalação, tirando o Kleber Pereira? Bom, sobre o Kleber Pereira não posso falar,
porque todos já sabem que é um ídolo. O Cléber Pereira é um baita de um jogador e fazendo ataque com o Neymar, maravilhoso. Neymar que ainda estava no seu tempo de filé de borboleta, como diria Vanderlei Luxemburgo. Legal a presença do Pará, que participou dessa partida em 2009 e jogará a partida desta quarta-feira, muito provavelmente com a camisa 4 do Peixão, e alguns nomes que foram muito bem no clube, tanto quanto Fábio Costa, Rodrigo Souto, Ganso, e uma vitória por 3-0. Esperamos que esse placar se repita, Vini. Isso mesmo. 1-0 eu já tô feliz, 3-0 então tô soltando fogos aqui na minha casa. Nessa partida vale mais o desempenho do que o resultado. Como precisa só do empate para classificar, prefiro que o Santos faça uma partida que nos encha de ânimo para as próximas fases do que simplesmente um resultado positivo com uma atuação não tão convincente. E na quarta-feira, quem quiser saber um pouquinho mais desse jogo de 2009, só acessar www.diariodopeixe.com.br que a nossa coluna vai estar lá falando sobre essa partida. E quem quiser falar com a gente tem o e-mail amigosdourbano@gmail.com. Estamos no Twitter, @amigosdourbano. E também estamos para você ouvir no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Lembrando que quarta-feira, dia 22 de julho, vai ao ar o episódio histórico sobre o título do Rio-São Paulo de 97. Esse programa teve áudios de Sport TV e da Rádio Cultura de Santos, com a narração do gol do Madison pelo Edson Calegares. E a abertura, Fernando, essa abertura mais pesada, mais hardcore que vocês ouviram, é a parte instrumental que a banda da Cajamanga, que depois trocou o nome para Drive 5, fez na Marchinha do Santos. Certo? Vamos nessa? Torcendo por um futuro melhor. Maravilha, Vini. Muito legal esse boletim e esperamos que os nossos ouvintes, os nossos amigos do Urbano, tenham também um pouco mais de informação não só sobre a história do clube, mas também sobre o dia a dia e os próximos passos do glorioso alvinegro praiano, tão machucado, mas que tanto amamos. E vamos dar a volta por cima. Um abraço para todo mundo que nos ouve e para o nosso ouvinte de lá de Bahia Blanca, na Argentina. Por favor, se identifique, mande e-mail pra gente, se manifeste. Você escuta todos os episódios, queremos saber quem você é. Grande amigo argentino. Ou amiga verdade, do Urbano. Ou pode até ser também um brasileiro que mora na Argentina, mas queremos saber, inclusive até convidá-lo para participar de algum episódio aqui com a gente, hein? Se apresente, amigo. Estamos esperando. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.